O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção. Espada de Tarsis. O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. Nono dia. Entre os eleitos que afrontavam a prova de fogo frio, três resultados eram possíveis. Em primeiro lugar, que alguns não aprovassem a prova, quer dizer que não tivessem passado pela experiência efetiva da morte, seja porque o terror inicial não deu lugar à paixão animal, seja porque o fogo quente não se tornou novamente terror, seja porque o terror impediu olhar de frente a negrura infinita ou qualquer outro motivo. Em segundo lugar, que tivessem realmente morrido. E por último, que alguns ressuscitassem. No primeiro caso, os eleitos seriam executados na noite seguinte da prova de fogo. Para os hierofantes tartésios, não deveria se apresentar para a prova quem não estivesse realmente disposto a morrer, porque da prova ninguém deveria sair vivo. Se morresse e ressuscitasse, o renascido não seria quem morreu, mas um filho da morte, alguém que portaria um sinal de morte e levaria em si a morte. Quer dizer, o filho da morte seria engendrado na morte por si mesmo. Quem assistisse à prova e não morresse, não merecia viver. As mulheres verdugo de Tartessos desceriam um machado de pedra sobre o seu pescoço. O matariam na noite seguinte da prova, no festival consagrado à deusa Lua Ioa, nas margens do Odiel. O que acontecia com eles? Ninguém sabia ao certo qual seria a sua sorte. Se realmente morreriam para sempre, se ressuscitariam em outro mundo, se voltariam a encarnar ou se as suas almas se transmigrariam para outros seres. Mas quanto durava a prova de fogo frio? Somente os hierofantes e os que haviam fracassado e que igualmente morreriam o sabem. Só eles conservavam a consciência de tempo transcorrido. Os que se refletiram na negrura infinita e encontraram a verdade desnuda de si mesmo, receberam também um reflexo da eternidade, a contemplação de si mesmo, que é um reflexo do Espírito eterno, experimenta-se num instante único, inapreensível pelo tempo da criação. Os eleitos que encontram a morte, Cálibur de Pirena, não conseguem responder a esta pergunta. A experiência da eternidade é indescritível. Daí que os do segundo grupo, os que morreram realmente, os considerassem muito amados pela deusa, já que ela os havia retido na eternidade. E se lhes brindasse funerais próprios de guerreiros sábios, tinham direito a serem incinerados com a espada na mão e uma urna com madeira de fresno, com as suas cinzas, seria logo lançada ao mar ocidental. No terceiro caso, quando excepcionalmente algum eleito voltava da morte, era incorporado de imediato ao colégio de hierofantes de Tartessos. O fato constituía um motivo de festa no reino, pois o povo, que não entendia de sutilezas esotéricas, intuía infalivelmente que o filho da morte significava um galardão, um distinto para a raça. Apesar de ter triunfado por si mesmo na prova do fogo frio, o novo hierofante seria considerado como expoente de um mérito coletivo, de uma virtude racial. Mas os hierofantes antigos que conheciam o segredo acolhiam com igual alegria o eleito ressuscitado. Eis ali indicavam um homem de pedra, um regresso da morte, um que na morte foi amado com o fogo frio Calibur de Pirena e agora conserva a memória de a morte. Um que sentiu, mais além do amor à vida, a morte da morte Calibur, quer dizer, a não morte da morte Calibur, e agora se imortalizava como filho da morte. Assim o recebiam. Ó eleito de Pirena, eras mortal e à morte de uma deusa, libertaste da vida. Por vontade do Criador Uno, de barro foste,
por vontade da morte de Calibur, de pedra és, ó filho da morte. O valor tem teu nome, já não deves falar só a tua. Guarda em teu coração de gelo a memória de a morte. Mas não recordes, só vivencia a ti mesmo. Fogo frio e mortal, homem de pedra. E em verdade o homem de pedra não falaria, talvez por muitos anos. Não o faria porque estaria ocupado em vivenciar a si mesmo. Porque desde o renascimento, no interior do seu coração, sobre uma fibra profunda, ardia a chama do fogo frio. E essa chama, quando era percebida, falava com a voz de si mesmo, e as suas palavras sempre começavam com o nome da deusa. Eu sou, eu sou. Rei, rei. Ao escutar a voz de si mesmo afirmando eu sou, o homem de pedra realmente era, quer dizer, tinha existência absoluta, fora da ilusão dos entes materiais, mais além da vida e da morte. Por isso, o homem de pedra imortal não falaria, ou falaria muito pouco. Dali por diante, estava muito próximo à sabedoria hiperbórea dos Atlantes brancos, e esse saber não podia ser explicado aos homens adormecidos que amavam a vida e temiam a morte libertadora. Talvez no final, durante a batalha final, ele e outros homens de pedra imortais falassem claramente aos homens adormecidos para convocá-los a se libertarem das cadeias materiais e lutar pelo regresso à origem da raça hiperbórea. Enquanto isso, o homem de pedra só atuará, escutará em silêncio a voz do fogo frio e atuará, e o seu ato expressará o máximo valor espiritual. Fizesse o que for nele, seu ato estaria fundado no suporte absoluto de si mesmo, mais além do bem e do mal, e não lhe afetará nenhum juízo ou castigo procedente do mundo do engano. E nenhuma variante do grande engano, nem sequer o fogo quente da paixão animal, poderão arrastá-lo outra vez ao sonho da vida, sábio e valente como um Deus. O homem de pedra só lutará, se necessário, e aguardará calado a batalha final. Buscará a origem e o comoverá a nostalgia pelo à morte da deusa. Buscará a sua parelha original na mulher Cálibur, e se a encontra, a amará com o fogo frio de si mesmo, e ela o abraçará com a luz não criada do seu espírito eterno, que será a negrura infinita para a alma criada. Neste terceiro caso, com certeza, a promessa de Pirena se havia cumprido. Se gostou deste conteúdo, subscreva o canal. Força e honra, camarada!